Essa é a Lagoinha Pittsburgh. Nós estamos aqui no culto adorando a Deus, amém? Já louvamos, já tivemos uma palavra de dízimos e ofertas. E agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números. Já está lá, número 19. É 9, Bruno. Número 9, Números 9, 15 a 23. Você que é crente, que trouxe a Bíblia aí, já abre a sua Bíblia aí, em Números 9. E nós vamos ler do versículo 15. Eu vou ler apenas 3 versículos, depois nós vamos ler o resto. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém ou misericórdia? Todo mundo está com a palavra aí? Então vamos lá. Se Bruno conseguir ajustar aí, Bruno, é número 9, 15. Glória a Deus. Isso. No dia em que foi amarrado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Eu vou repetir. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Diga comigo, fogo. Não, voz de profeta, fogo. A glória a Deus. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Amém? Eu vou repetir o último versículo, o finalzinho. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, e nós te pedimos, fala ao nosso coração, Deus. Usa, Senhor, a minha voz aqui, ó Pai, a minha vida, para falar de Ti, da obra que o Senhor tem para nós, ó Pai, nessa noite, Pai. Ninguém está aqui por acaso, é para nós estarmos aqui. E eu já te peço, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja reunida aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero ouvir glória a Deus, aleluia. Nós somos um povo pentecostal. Eu intitulei a mensagem de hoje como Siga a Nuvem. Repete comigo, siga a nuvem. Siga a nuvem. Não, vamos de novo, siga a nuvem. Então deixa eu te falar, o que aconteceu aqui não estava previsto, mas Deus falou no meu coração, mexe com eles um pouquinho. Sabe por quê? Na maioria das vezes a gente não gosta de mudar de lugar. E eu estou aqui como profeta para falar para você, hoje é dia de você entender, vai ter que mudar de lugar, amém? Por quê, pastor? Porque Deus é quem manda na sua vida. Se um dia você aceitou Jesus, se um dia você recebeu Ele como o seu único eterno Salvador, a partir desse momento você disse assim, ó, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em... Não, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em... E se Ele vive em você, você precisa obedecer à voz de Deus. E nessa noite, eu estou aqui para te dizer que existe uma nuvem que ela se move. E tem momentos que essa nuvem fala para você ficar paradinho, quietinho, onde você está. Mas tem hora que Ele faz isso aqui, ó, Ele mexe com você. Porque Deus ama a sua vida. E Ele vai te levar para uma outra geografia, para abençoar a sua vida de forma extraordinária, amém? Então, se você está vivendo hoje nos Estados Unidos, você está em outra geografia, é sinal que Deus te permitiu estar aqui, amém? Mas agora, o que eu preciso fazer? Uma vez que eu entendi que houve um movimento de Deus, e eu posso dizer, algumas pessoas vieram para a América, achando que estavam fazendo um movimento próprio, mas no final era uma pegadinha de Jeová, Rodrigo. Era só para mexer com você
e te trazer talvez aqui nessa noite para ouvir essa palavra especificamente. Amém? Deixa eu te falar um pouquinho do contexto de Números. Números é um dos livros do Pentateuco, escrito por Moisés. E aí nós vemos Gênesis, que é a criação. Nós vemos Levítico, que é o livro das leis. E nós vemos também o Êxodo, né? Antes de Levítico, o Êxodo, quando o povo sai de Israel e tem todo aquele movimento ali. Nós estamos falando desse livro aqui, que é o livro de Números, onde houve aqui um recenseamento, existem ordens estratégicas, específicas. Esse livro vai trazer, por exemplo, os espias que foram espiar a terra. Vai trazer, por exemplo, a desobediência de Arão e Miriam, quando questionaram a autoridade do líder maior, que era Moisés. E naquele momento Miriam teve lepra e ficou 7 dias fora do arraial, porque ela simplesmente questionou aquele que Deus tinha levantado. E Deus fala para Arão e para Miriam o seguinte: olha só, deixa eu falar uma coisa, com os profetas, eu dava para eles sonhos, visões, mas para Moisés, eu falo com ele face a face. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus fala com você face a face. A oportunidade que nós temos aqui é de ouvir a voz do Senhor face a face. Se você não quiser ouvir a minha pregação, ouça o que a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra, é Deus falando com você face a face. Não sei como está a sua leitura bíblica rotineira aí. Quem está aí fazendo toda a leitura da Bíblia esse ano? Levanta a mão aí só para eu saber. Glória a Deus. Se você não está fazendo ainda, você tem que sair daqui, comprar ali a revista do Ano da Provisão. E lá você tem a agenda do Ano da Provisão. Minha esposa digníssima me corrigiu aqui. E lá tem, além de todos os dias, uma devocional. Quem está assistindo as minhas lives aí, por favor, vou fazer propaganda agora. Você que está no YouTube, que ainda não assiste minha live, a live é 7h30 AM aqui nos Estados Unidos, de segunda a sexta, tá bom? E todos os dias nós estamos falando de quê? Da agenda da Lagoinha. Pastor, e se eu quiser começar a fazer uma live também? Faça. Eu também vou assistir se você não fizer no mesmo horário que eu. O que você vai fazer nessa live? Você vai falar da agenda, vai falar da palavra, vai falar daquele momento. Então não tem desculpa para você ficar parado, amém? Mas eu não sei se a nuvem está mandando você parar ou se está mandando para você se mover, mas eu sei de uma coisa: de hoje você vai entender que todas as vezes que a nuvem se apresentar diante de você, existe necessidade de você tomar uma posição. E Deus vai te cobrar uma posição nessa noite, amém? Amém? Quando a gente começa a falar assim, o pessoal já diminui o amém, né? Vamos falar amém, glória a Deus, aleluia. Então, essa é a história de Números. Depois nós temos Deuteronômio, que vai falar das escolhas, da bênção, né? Aquele que escolher a bênção, escolha a bênção ou a maldição. E aí, frutos da bênção, frutos da maldição. E existia um detalhe aqui que eu quero trazer para vocês, que em alguns temas, ou alguns textos do Pentateuco, Moisés faz questão de repetir. Ele fala de uma nuvem que de dia fazia sombra. E essa mesma nuvem que à noite era luz, era fogo. Um exemplo disso é em Êxodos 14, 19 a 20, que diz o seguinte: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Deus. Aonde os anjos iam? O anjo de Deus ia à frente. Então, olha só, deixa eu já te falar uma coisa. Deus sempre estará à sua frente. Não, você não entendeu, senão você dava glória a Deus. Deus sempre vai estar à sua frente. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não é apenas uma palavra, é uma promessa para a sua vida. Você está entendendo? E aí aquele momento ali que estava acontecendo, esse momento aqui de Êxodo, era exatamente onde o povo estava fugindo dos egípcios, deram de cara, de frente com o mar, e aí eles tinham que tomar uma posição. E Deus falou: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E aí quando você, pega essa aqui, quando você obedece à palavra, Deus entra com a provisão, amém? Mas você precisa fazer a sua parte. O que Deus falou então para o povo? Diga ao povo que marche. Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Deu uma ordem clara, era só marchar. Mas quando isso aconteceu, Bruno, eu vou sair aqui. Fica pedindo para ficar parado, não consigo. Ele ficou exatamente aqui, ó. O anjo que estava à frente, agora ele vem para trás. Você não entendeu o movimento que Deus fez.
Deus, ele vai à sua frente. Mas se precisar guerrear por você, ele te cobre também por trás. Ele te aguarda, te guarda, ele te guarda, ele te guarda. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou pregando, Lagoinha. Essa introdução, aceita e recebe. Em nome de Jesus. O anjo saiu de trás, Desimar. Da frente, Desimar. E foi para trás. E sabe o que aconteceu nesse momento? Ele confundiu os egípcios. Porque aquela nuvem que estava ali, estava fazendo distinção. Era uma nuvem tão espessa que parecia que dava para tocar. De tão espessa que era aquela nuvem. E fazia divisão entre o povo do Egito, que vinha atrás do povo de Israel. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, quando você tem uma palavra, quando você tem uma promessa de Deus, não importa se Deus vai estar à frente te conduzindo ou vai estar atrás te guardando, mas Ele vai te proteger, amém? Só que esse texto vai dizer o seguinte, que para os egípcios era sombra e escuridão, mas para o povo de Deus era a luz clara e totalmente brilhante, como se fosse um dia. Então deixa eu te falar uma coisa, as pessoas estão vivendo nas trevas, longe de Deus, mas Deus te deu uma luz para que você ande todos os dias no caminho dEle. Então, em nome de Jesus, obrigado, Bruno, que aí eu posso andar para um lado e para o outro aqui. Então deixa eu te falar uma coisa, existe uma promessa de Deus para a sua vida, só que muitas das vezes você, além de não entender o que Deus está falando, você não obedece. Tem filho aqui que briga com Deus? Deus fala, faz assim, meu filho. Aí você é teimoso, você não faz. Aí, o bom pastor tem que falar com a ovelhinha assim, Dani, vem cá, Dani, senta aqui, Dani. E ele faz isso com você. Dani, não foi por acaso, glória a Deus, Dani. Porque ele faz comigo também. Ele fala para mim, ô Cris, Stork, ô Cristiano, não é por aí. O caminho não é esse, eu quero que você vá para o outro caminho. Mas glória a Deus, porque eu estou aprendendo todos os dias a confiar na presença de Deus. E quando você confia nessa presença, se Ele mandar você ficar, você fica. Se Ele mandar você seguir, você segue, amém? Talvez Deus esteja falando hoje com você de forma diferente. Talvez para uns Ele está dizendo, olha, para, não continue no caminho que você está seguindo, não continue, não faça isso. Mas para outros, ele está dizendo assim, ei, por que você está parado? Levanta, vamos. Porque esse Deus, ele age na vida de cada um de forma diferente, individual. Ele é um Deus onipresente, ao mesmo tempo que ele está na minha vida, ele está na sua vida, Priscila, está cuidando da sua casa, dos seus negócios. Mas nós, muitas das vezes, não queremos seguir a nuvem. Pastor, e o que era a nuvem? Era a própria presença de Deus. Então, enquanto a nuvem, durante o dia, cobria, e o Senhor nos cobre e nos protege, Ele também dá luz para a nossa vida, para o nosso caminho, amém? Mas é necessário que você entenda. Então, deixa eu te falar aqui o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Se a nuvem parar, pare. Não entendi, pastor. Se Deus está dizendo por algum motivo para você parar o quê, pastor? Parar as coisas erradas que você está fazendo. Parar de viver a vida velha que você estava vivendo. Mas você precisa parar para você refletir nisso. Às vezes não dá tempo. Às vezes a ordem de Deus é tão rápida, que você tem que estar ligado para entender e ouvir. A Dani demorou um pouquinho para mudar de lugar. A Dani resistiu um pouquinho. Meu Deus. Dani, eu sou pior que você ainda. Eu demoro. Eu fico ali, Deus está mandando, eu estou questionando. Aí eu peço um sinal, peço o segundo sinal, peço o terceiro sinal. Mas não deve ser assim. A gente precisa viver uma vida em obediência a Deus. E quando Deus falar com você, você precisa ouvir a voz de Deus. Então eu quero ser profeta na sua vida em nome de Jesus. Se Deus está mandando você parar, pare. Se você está andando num caminho que não é o caminho que Deus quer para a sua vida, pare. Entenda. Às vezes você está num trabalho
está vivendo uma vida boa. Só que aí você começa a ver o Instagram das pessoas, o Facebook das pessoas. E lá só tem pessoas felizes, sorrindo. Estão entendendo mais pequeno aqui? As pessoas estão lá sorrindo, sorridentes, tiraram uma foto linda e maravilhosa, mas você não sabe o quebra-pau que teve depois que acabou a foto. Já viu aquelas festas de família que todo mundo em fileira, fica todo mundo quer tirar foto linda e maravilhosa? Acabou a foto, começa o barraco. Não sei se na sua casa tem isso, mas na minha tinha. Misericórdia. Não na minha casa, tá pastora? Corrigi, porque depois ela briga comigo. Então, se a nuvem parar, pare. Você está querendo, de repente, algo melhor. Eu quero mudar de emprego, ou do trabalho que eu estou fazendo. Deus está falando com você, não, fica aí quietinho. Fica aí quietinho. Aí você começa a pensar no que pode melhorar. Não, isso aqui vai melhorar, isso aqui vai melhorar, isso vai acontecer e tal. E você começa a fazer seus planos, e Deus está falando assim, fica quietinho aí. Não mexe. Para aí. Eu mandei você parar. Mas sabe o que acontece? Você desobedece. Você desobedece. E quando você desobedece, é como se você saísse debaixo da nuvem. Porque a palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Mas se ela está esticada e está na sombra, e você quer sair da sombra, é uma decisão sua, Thaís. Só que as consequências também são suas. Então eu não sei o que Deus está falando com você, mas pode ser que Ele esteja falando para você, para. Rodrigo, você já foi para um lado, você já foi para o outro, agora para, Rodrigo. Para, porque eu tenho algo para fazer na sua vida. Lucas, você já andou por vários caminhos, Deus está falando com você assim, para, Lucas. Para, deixa eu organizar a sua vida, deixa eu organizar sua família, deixa eu organizar seus negócios, para um pouquinho. Porque fazer, para. Então a presença de Deus era representada por essa nuvem, e quando ela descia no tabernáculo, o povo parava. Gente, um movimento simples como esse é desconfortável, não é? Sério, você que gosta de sentar só na última cadeira, eu peço para você sentar aqui na frente. É desconfortável ou não? Imagina você querer sair de um lugar que você acha que não está bom, e você não sair simplesmente pela obediência. Para honrar ao Senhor. Eu não sei aqui quem está pensando em voltar para o Brasil, mas eu vou te falar uma coisa, se Deus falou para você ficar aqui, não inventa moda, em nome de Jesus. Amém? Não inventa moda. Se Deus está te dando possibilidade de você ficar, está te dando meios para você ficar, fique. Deus está mandando você ficar. Então deixa eu te falar, Igreja Lagoinha de Pittsburgh, é tempo de você ficar aqui. Agora eu vou comprar uma briga com vocês. Não vão embora daqui. Daqui aonde? Da igreja Lagoinha. Porque não é sobre mim, não é sobre essa placa, é sobre o que Deus está te chamando para você viver. Existe um sobrenatural para você viver na presença dEle. Então não vá embora. A palavra de Deus diz assim, não abandoneis as vossas congregações, como é costume de muitos. Ou seja, muitas pessoas abandonam. Se Deus está mandando você ficar, fica. Mas o louvor não está funcionando direito, mas a pregação não é boa, mais isso, mais aquilo. Ei, se Deus está mandando você ficar, filho, fica, não desobedeça. Porque existe uma promessa. A presença do Senhor, ela estava ali no tabernáculo. E quando ela estava no tabernáculo, ali existia mantimento. O povo recebia ali de Deus provisão. Existe provisão para sua casa quando você obedece. Se você tiver que ficar parado, fique parado. Amém? Você precisa estar atento àquilo que Deus está falando com você. Não é a minha voz, mas é a voz de Deus para a sua vida. Pastor, e como é que eu ouço a voz de Deus? Primeira coisa, santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você está vivendo uma vida meia boca, desculpa te falar isso, na igreja, para com isso. Se aproxima de Deus, se santifica mais, porque existe uma bênção quando você se separa.
Sem essa santificação, sem essa separação, ninguém vai ver a Deus. Ah, mas em teu nome eu expulsei demônios. Não, não vos conheço. Eu não te conheço. Porque a hora que eu mandei você ficar parado, o que você fez? Deu comichão aí nos pés, deu formigamento nos pés e está andando. Não é para andar, é para ficar parado. Mas pastor, não faz sentido. Para você não faz, imagina para mim. Mas Deus está falando assim, fica parado. E aí você obedece. E quando você obedece, tem proteção e livramento. Tem sombra para te cobrir do sol e do calor. E tem a luz para guiar os seus passos, amém? Eu não sei se você deseja isso, mas deixa eu te falar. Pare de ser teimoso. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz, pare de ser teimoso. Só não pode Desimar falar com a Dani. Dani pode falar com Desimar. Para de ser teimoso. Fala para ele. Fala para essa pessoa abençoada que está do seu lado com voz de profeta. Para de ser teimoso. Para de ser teimosa. Ana, tem tempo de parar. Tem tempo de parar. Aí a gente vai vivendo, achando que a vida está no controle da gente. De repente Deus faz algo que para tudo. Aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? Isso é o cuidado de Deus, independente de você entender ou não. Porque olha só o que esse texto fala. Se você puder continuar aí comigo, vamos ler mais um pouquinho aqui, antes de eu passar para o segundo ponto. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, diga comigo, muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Ou seja, existia um período naquele deserto, e você vai entender que os 40 anos de deserto estão ligados com esse livro. Nos outros capítulos você vai ler e vai ver que porque o povo foi espiar a terra, ficou 40 dias espiando a terra, e 2 daqueles homens, dos 12 que foram, 2 falaram que a terra era boa, e que o Senhor, se o Senhor quisesse dar para eles daria, mas 10 falaram que não, e começaram a trazer uma visão negativa. Por causa disso, a palavra de Deus vai dizer que eles ficaram 40 anos no deserto. Então deixa eu te falar, se Deus está falando para você parar, pare. Porque o que Ele pode estar querendo que você não viva é um deserto mais longo do que aquele que Ele já tem preparado para você. Você vai passar por um deserto, Ele está te treinando, Ele está te preparando. Mas antes de você viver aquilo que Deus tem para a sua vida, a primeira coisa que você precisa aprender é obedecer. Então eu quero te fazer uma pergunta. Você tem escutado a voz de Deus? Como? Quando Deus quer falar com você, a primeira coisa que Ele faz é usar a palavra dEle. Então você abre a Bíblia, talvez num texto aleatório, e Deus traz uma palavra para você, uma palavra forte para você. Em outros momentos, tem um profeta que vai chegar para você e entregar uma profecia, uma palavra. Tem outros momentos que até a placa do caminhão da frente fala com você, não sei se já aconteceu com você. Você está andando, você está pensando uma coisa, está sentindo alguma coisa, está orando, passando por um desafio, aí tem um carro na sua frente, tem uma placa lá, só o Senhor é Deus. Aí você falou, meu Deus, só o Senhor é Deus. Tem umas da sogra que eu não posso falar, porque a gente está no YouTube, mas tem para-choque de caminhão que fala da sogra também. Mas eu quero trazer para você a palavra de Deus, o que Deus está falando com você. E às vezes Deus usa uma criança para falar uma coisa. Esses dias a minha filha falou uma coisa muito forte comigo, minha esposa estava junto. E ela falou, pai, você é muito orgulhoso. Eu falei, meu Deus, Jesus, o orgulho precede a queda. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, porque às vezes a gente acha que não é não. Sabe quanto que você é orgulhoso? Quando Deus fala as coisas com você e você não obedece. Tem orgulho aí, tem raiz de rejeição aí, tem orgulho. Então se Deus está falando para você, pare. Às vezes você está querendo iniciar um novo negócio. Você quer fazer um outro empreendimento, mas Deus está falando, não, cuida desse que eu te dei. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Como que eu vou te dar ali em um salão com 10, 20 pessoas trabalhando para você, se lá no seu salão você não está honrando ao Senhor?
Entende? É um processo. Mas a partir do momento que você honra o Senhor, Deus vai abrindo as portas, Deus vai te mostrando algo novo. Estou falando aqui para pessoas que trabalham na América. Você tem de repente um schedule, você trabalha fazendo house clean. E aí Deus te dá algumas pessoas, algumas casas, e você fica reclamando das pessoas. Esse cliente é isso, esse cliente é aquilo, ele é chato, ele é não sei o que lá, e tal. E você faz com má vontade aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Faça da melhor maneira possível, como se fosse para o Senhor. A Aline vai atender as clientes dela pensando no Senhor, no testemunho que ela está dando ali, na palavra de vida que ela está entregando, enquanto aquela mulher está lá no cabelo, falando das mazelas dela, está ali, ó, gratificando a Deus, glorificando a Deus, entregando a palavra de Deus, coisa firme, profunda, meu Deus. Sexta-feira eu fui num lugar para a gente ver uma construção com um amigo, seu Carlos, estava com ele em Ohio, e aí ele foi fazer a parte de concreto, né? Eu estava lá com ele, e ele me levou no basement, e ali eu vi que a casa começa pelo basement, a estrutura, né, de fazer as sapatas, para começar a montar, depois as paredes e tal, até você ver essa casa linda e maravilhosa, teve uma construção que você não está vendo. Deus começou a trabalhar na sua vida muito antes do que você imagina, só que agora chegou um tempo que você precisa confiar nele. Se ele disser para você, para onde você está, eu sei que Deus está falando com alguma pessoa aqui, eu não sei o que é, eu não sei para quê, mas Deus está falando com essa pessoa assim, para, não avança, você está querendo tomar uma decisão, você está querendo tomar uma posição, eu estou dizendo para você, não faça. Existe uma proteção de Deus quando a gente obedece, e aonde nós buscamos a palavra, a orientação de Deus, como nós vamos saber se a nuvem está se movendo ou não? Deus dá alguns sinais, mas Ele confirma esses sinais pela palavra dEle, amém? Então a pergunta é, o quanto você também está disposto a ouvir a voz de Deus? Nessa noite, eu quero que você saia daqui sabendo que existe uma nuvem que está cobrindo o sol para te proteger, existe uma luz para guiar o seu caminho, mas você precisa ouvir a voz de Deus, amém? Então olha só, eu quero ler mais um pedacinho aqui para vocês. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Eu não sei você, mas eu detesto mesmo, vou falar detesto, fazer mudança. Quer me chamar para briga, é me chamar para mudar. Por quê? Porque lá na minha infância, né, nós tivemos muitos problemas e mudar era uma coisa constante. A gente mudava quase que todo 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, era uma loucura. E eu não gosto de mudança. Só que esse povo aqui, ó, eles obedeciam aquilo que a nuvem dizia. Se a nuvem parasse, eles paravam. Mas se a nuvem subisse e começasse a andar, eles iam atrás. Então deixa eu te falar, por mais que você não queira e não goste de mudança, existiam momentos onde a nuvem ficava muito tempo. Talvez você esteja muito tempo num só lugar. Mas existiam outras vezes que essa nuvem ficava por poucos dias. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, e conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Gente, vocês já pensaram como que era o trabalho do tabernáculo? Vocês têm noção de quanta coisa envolvia a montagem e a desmontagem daquele tabernáculo? Você tem noção, John, o trabalho que era parar, montar e desmontar? Imagina a sua casa, que também era uma tenda, que você montava e desmontava. Aí você montava tudo bonitinho, e algumas vezes você ficava muito tempo. Mas às vezes você fazia todo aquele esforço e ficava alguns dias só naquele lugar. E existia outro tempo, onde de manhã a nuvem descia e à tarde ela já se levantava para ir embora. Eu e você precisamos estar preparados para a ordem de Deus. É Ele quem governa a sua vida, é Ele que governa a minha vida. Então, em nome de Jesus, não resista. Não resista à ordem que Deus tem para você. E se Ele mandar você parar, pode parar. É Ele que vai estar provendo sobre a sua casa, é Ele que vai estar te dando proteção e livramento. Amém, igreja? Vocês estão tão quietinhos, gente. Dá um glória a Deus aí. Cadê a Cláudia para me ajudar e me socorrer? É verdade, pai. Segundo ponto, parta se a nuvem partir.
talvez isso seja mais difícil do que ficar parado. Porque parado, você acaba entrando numa zona de conforto, você se acomoda. Mas esse partir, fazer algo que Deus está mandando, que vai te tirar da zona de conforto, às vezes você fala assim, eu não quero fazer isso. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu quero partir. Deus fala, não, fica parado aí. Mas tem hora que você fala, não, eu quero ficar aqui. Deus fala, não, você não vai ficar, você vai andar, você vai partir. Siga a nuvem. Fala de novo comigo, siga a nuvem. A nuvem representa a presença de Deus na sua vida e na minha vida, amém? Glória a Deus. Parta se a nuvem partir. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. Quando se levantava pela manhã, eles seguiam adiante, de dia ou de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles seguiam adiante. Deixa eu te falar, às vezes não chegava nem a manhã seguinte, Alexandre. No meio da noite a nuvem se levantava, eles, ops, a nuvem se levantou, avisa aí, avisa aí. Deixa eu te falar, a nuvem está levantando e você não está nem percebendo. E isso é um sinal de atenção, você precisa estar atento. Pode ser que a nuvem se levante e você esteja dormindo, é hora de acordar. Cutuca a pessoa e fala assim, a hora de acordar agora, bora, vamos nos mover, se mova, a nuvem está levantando, vamos embora. Tem um povo doido aí, ó, tal da Lagoinha que chegou, está fazendo um movimento, bora, vamos junto, em nome de Jesus. Ah, mas eu não convido as pessoas, porque não sei o que e tal. Não, convide, é a sua função, chama outras pessoas, chama para o culto, chama para o GC, convida as pessoas para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão sem essa proteção, as pessoas estão sem essa direção, e você é a resposta. Olha para esse abençoado que está do seu lado e fala assim, você é a resposta, você é a resposta. Mas para que você seja a resposta, você precisa andar em obediência. Então, se a nuvem se levantou no meio da madrugada, meu filho, se levanta também. Se Deus te chamar na madrugada, dobra o seu joelho e fala, eis-me aqui, Senhor. Assim como Samuel, assim como o menino Samuel. Terceiro ponto, parado ou andando, cumpra o seu chamado. Então deixa eu te falar uma coisa, se Deus mandou você parar, pare. Se Deus mandou você andar, ande. Mas se você estiver parado porque Deus mandou você ficar parado, ou se você estiver andando porque Deus mandou você andar, cumpra o seu chamado. Pastor, mas eu não sei o meu chamado. Não sabe? Tem certeza que você não sabe o seu chamado? A palavra de Deus vai dizer para você que é você que deve chamar as pessoas e convidar as pessoas para conhecer o reino, para ser testemunha, para dar um bom testemunho em vida e para chamar as pessoas para caminhar nesse caminho. Mas como que você vai chamar alguém se você não é uma pessoa obediente, se você não é um filho obediente, se você não está ligado na presença, se você não está entendendo que a nuvem está levantando de madrugada e você está ficando para trás? Deixa eu te falar, assim vai ser a volta de Jesus. Ó, num piscar de olhos, pô, voltou. Aí você olha para o lado e fiquei. Já pensou? Já pensou? Misericórdia, em nome de Jesus. Fiquei. E agora? A nuvem foi embora, nem vi, estava dormindo. Dancei. Os que ficaram para trás, dá até um filme, tem um filme assim, né? Os deixados para trás. Misericórdia, eu não quero ser deixado para trás. Você quer? Misericórdia. Então se você quer ir e seguir a nuvem, dá um glória a Deus aí, só para saber que você está vivo aí, está acordado aí. Em nome de Jesus. Quer andando, quer deitado ou andando, fale do caminho, fale dessa presença, fale dessa palavra. Jesus mudou sua vida, amém, glória a Deus, está mudando todos os dias, amém, glória a Deus. Então fale isso para as outras pessoas, esse é o seu chamado. Então deixa eu te falar, se Deus te mandar para o Brasil, lá no Brasil, cumpra o seu chamado. Se Deus deixar você aqui, permaneça aqui, cumpra o seu chamado. É na igreja que eu cumpro o meu chamado? Não, é lá fora. É lá fora. Então, quando alguém for apresentado a você, essa pessoa precisa saber qual é a esperança que tem dentro do seu coração. Qual é a esperança que te move? Qual é a certeza que te faz caminhar?
Você tem isso muito claro para você? Você conhece uma coisa muito simples, mas que todos aqui precisam conhecer. Você conhece o plano de salvação? Você sabe o que é plano de salvação? Você sabia que Deus tem um plano antes da fundação do mundo? Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E Ele tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Então tem uma coisa básica para você cumprir o seu chamado que você precisa saber. Primeira coisa, Deus criou o homem. Criou a terra, a natureza, criou o homem. Mas o homem pecou. Diga comigo, o homem pecou. E uma vez que ele pecou, ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi afastado da glória de Deus. E agora Deus olhou para o mundo e queria pelo menos achar um justo. Deus não achou nenhum sequer. Destruiu uma geração, veio o dilúvio, acabou com tudo. E os homens continuaram vivendo. E Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Então a primeira coisa que você tem que saber: Deus criou o homem, Deus criou o mundo, o homem pecou. Agora Deus olhou para a terra e não viu ninguém aqui que era justo. E por causa disso, Ele mandou o seu próprio Filho. E uma vez que Ele mandou o seu próprio Filho Jesus, você e eu que já o recebemos, agora precisamos anunciar isso. Isso não é responsabilidade do pastor, muito menos de uma placa de igreja. Isso é a sua responsabilidade. Só que você é desobediente e não para quando Deus manda parar. Você é desobediente quando Deus manda você seguir em frente e você não quer seguir em frente. Você está desatento aos sinais que Deus está te dando. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está te dando sinais. E você sabe que Ele está te dando sinal. O Espírito Santo fala com você, fala comigo. Nós temos acesso a Ele através da cruz. E Ele fala, mas nós, Débora, não aceitamos o comando e a voz. Dalbert, é isso? É isso. Ele dá um comando para a sua vida. Ele diz assim, para o que você está fazendo. Eu quero que você escolha algo novo para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, para o seu chamado. Você sabe que você tem um chamado de Deus para a sua vida. Não dá para fugir dele muito tempo. Mas se Deus está falando para você, para agora para ouvir, ouça. Porque daqui a pouco, sabe o que Ele vai fazer? Agora vem e começa a cumprir o chamado. Agora eu vou te enviar. Amém? Quem quer ser enviado aqui para pregar o evangelho a toda criatura? Quem quer? Quem quer? Não, sério. Quem quer ser enviado para pregar o evangelho a toda criatura? Sarinha levantou a mão, eu vi, Sarinha. Deixa eu te falar, você já foi enviado. A palavra de Deus já veio para a sua vida e disse assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E sereis minhas testemunhas. Na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Mas deixa eu te falar, antes de chegar aos confins da terra, o seu vizinho precisa ouvir aquilo que tem no seu coração para você entregar. Talvez a sua sogra, difícil pregar para a sogra, sogra, te amo, mas é difícil. Mas você vai ter que pregar. Mesmo que ela seja, né, aquela pessoa tão boa que caiu do céu, né? Vassoura, brincadeira. Brincadeira, minha sogra está ouvindo isso. Você vai ter que pregar para ela. Você vai ter que pregar para o seu cunhado. Meu Deus, aí é difícil. Pior do que a sogra, é o tal do cunhado. Meu Deus. Pega ele, Jeová. Eita glória. Você vai ter que pregar para ele. Você vai ter que pregar para aquele patrão que vive te dando comando que você não gosta de ouvir. Você vai ter que pregar, Aline, para aquela cliente que chega lá no salão e começa. E você, meu Deus, não aguento mais, Senhor, tem misericórdia. Mas vai ter que falar para ela. Sabe por quê? Porque quer parado ou andando, você precisa cumprir o seu chamado. E o chamado é para todos nós. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor seguiam adiante. Você que é servo de Deus, deixa eu te falar uma coisa bem bonita para você dar uma glória a Deus. Você não é dono de mais nada, nem da sua vida. O Senhor é dono da sua vida, amém? Não, tem gente que não falou aleluia aí. O Senhor é dono da sua vida, amém? Não, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, gente, vamos lá, gente.
o Senhor é dono da sua vida. Amém! Dá um glória a Deus aí. Sabe por quê? Porque Ele é dono da sua vida. Ele tem uma nuvem para te proteger durante o dia contra o sol escaldante, e Ele tem uma luz para guiar o seu caminho. Então você já não anda mais em trevas, você já vai para um caminho que Ele está te mostrando. Glória a Deus. Durante o dia, cobertura. Nós precisamos da cobertura de Deus. E aí Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Então, se você quer viver à sombra do Todo-Poderoso, obedeça. Se é para parar, para. Se é para andar, ande. Mas não faça nada sem a presença. Amém? Não faça mais nada só pelo seu braço ou pela sua inteligência. Não faça mais nada se não for uma ordem clara do Senhor. E como eu descubro isso? Buscando a Deus em oração. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto o Pai te responderá. É sobre isso. E você ainda, quando você tem essa cobertura, essa sombra, você cumpre outro princípio. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Ou seja, não sei se você já passou por um dia tão escaldante, aquele sol forte, e de repente você está sentindo aquele calor, o sol batendo, queimando a sua pele. Quem trabalha na construção sabe exatamente o que eu estou falando. E de repente vem uma nuvem e cobre aquele sol, e vem ali um frescor. É isso que Deus tem para a gente, quando a gente anda na presença dEle. Priscila, pode vir o problema que for, mas Ele tem um frescor, Ele tem uma nuvem que nos guarda, que nos protege. Ah, mas eu fui mandado embora do meu emprego. Não tem problema não, eu vou te dar um aplicativo para você trabalhar, amém? Pegou aí? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. O que Deus está falando para você nessa noite é: ei, me obedeça, porque eu tenho sombra e descanso para a sua alma. Não é para você ficar ansioso, viver nessa loucura que você está vivendo. Você tem um Deus pela sua vida, você tem um Deus que te protege. Então, a sombra cobria e fazia cobertura de noite, de dia, e a luz, o fogo de noite. João 8,12 diz: falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deixa eu te falar, não tem como você viver com Jesus e não andar na luz dele, porque a luz e trevas não se misturam. Quando chega a luz, a treva vai embora. Então, se você está passando por algum desafio espiritual, tem que estar com medo de demônio, deixa eu te falar uma coisa: que demônio o quê? Para com isso, em nome de Jesus. A sua vida na presença dele é luz, e a treva vai embora. E com autoridade na palavra do Senhor, você pode repreender qualquer tipo de potestade, principado, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades das religiões celestiais. Mas Deus deu a você um poder onde a luz dele, que é a palavra dele, você foi iluminado. Agora você também reflete essa luz, amém? E porque você reflete essa luz, as trevas batem em retirada. Às vezes as pessoas vão dizer assim: olha lá, chegou o crente, mas quando esse crente chega, as coisas começam a acontecer. E aquelas pessoas que estão lá escarnecendo de você hoje, são as mesmas pessoas que vão te procurar para te pedir conselho. E você vai tirar o conselho da onde? Da palavra de Deus, não é da sua cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Pastor, eu nunca acertei na vida, eu só dou cabeçada. Sabe por que você só dá cabeçada? Porque você não ouve a palavra de Deus. Então vá para a palavra. Você fica ouvindo um monte de gente na internet, mas você pega a Bíblia para ler? Se eu te perguntar hoje, sua leitura bíblica diária está em dia? Você tem tempo de devocional com Deus? Como é que você vai ter luz para o seu caminho, se a luz do seu caminho é a palavra de Deus? Como que você vai ter luz se você não crê nessa palavra, se você não obedece essa palavra? Se Deus fala para, você não para. Se Deus fala anda, você não anda. Deixa de ser teimoso. Em nome de Jesus, para com isso.
luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Quando você se coloca na presença de Deus, Deus ilumina os seus passos, amém? Então, se você vai entrar naquela sociedade, ore a Deus. E se Deus falar, entra, você entra. Se Deus falar, não entra, não entra. Se você está querendo sair de um relacionamento, se Deus falar, fica, você fica. Se Deus falar, saia, você saia. Mas deixa eu te falar, luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus. Então a nuvem representava a presença do próprio Deus. Era uma ordem expressa. No meio da noite a nuvem se levantava e eles tinham que ir também junto com a nuvem, porque senão ficava para trás. Eu não sei você, eu não quero ficar para trás. Em nome de Jesus eu não vou ficar para trás. Pela misericórdia dele. Existe uma bênção na obediência. Deuteronômio 7:12 vai dizer o seguinte: se vocês obedecerem a essas ordenanças e guardarem e as cumprirem, então o Senhor seu Deus manterá com vocês a aliança. Manterá porque já existe. Se Ele vai manter é porque já existe uma aliança. Então eu e você, nós que estamos aqui, nós já temos uma aliança com o Pai, com Deus. Então se você obedecer, se você andar nos caminhos dEle, Ele vai manter essa aliança com você, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vai manter a aliança e a bondade que prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Existe uma promessa para as nossas vidas. Hebreus 3:15, para a gente encerrar, diz o seguinte: por isso é que se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Que rebelião? O povo de Israel, esse povo que recebeu essas orientações, esse povo que levantava quando a nuvem levantava para caminhar e parava quando a nuvem parava, esse povo, ele se rebelou contra Deus, e por isso eles ficaram mais de 40 anos no deserto. Olha para a sua vida agora, em nome de Jesus. Já começa a fechar seus olhos aí, começa a analisar a sua vida. Qual é o deserto que você está vivendo? Será que esse deserto não tem sido escolhas que você tem feito? Ou desobediência da parte sua para com o Senhor? E Deus está falando com você, vai servir lá na igreja, e você fala, não vou não, tem outras pessoas. Não, é você. É você, Dani. É você, Luciano. É você, Sara e Laís. É você. Ah, mas eu não sou capaz. É Ele que capacita. Ele não chama os capacitados. Ele escolhe aqueles que não têm capacidade nenhuma, para que não tenha honra nem glória para o homem, para que o Deus que nós servimos seja glorificado. Então feche seus olhos, quero que você entenda que nessa noite Deus está pedindo algo de você. Deus quer que você tome uma posição diante dEle. A posição é: eu vou seguir a voz de Deus, eu vou seguir a nuvem, eu vou viver em obediência. Talvez Deus esteja pedindo para você algo específico. Talvez Deus já esteja falando com você algo específico. E nessa noite eu vim aqui para ser profeta na sua vida e dizer, olha, pode obedecer. Não tenha medo. Bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz para fazê-los prosperar. Lembrando que prosperidade não é só financeira. Existe prosperidade para o seu lar, para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Posicionamento que você toma aqui e lá em outro lugar, lá no Brasil, as pessoas estão sendo abençoadas pelo seu posicionamento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia. Bater na porta.
Deus está batendo na porta do seu coração nessa noite. Aleluia. Gastarei minha vida aos teus pés. Aleluia. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor. Ouça a voz dele nessa noite. Ele está batendo a porta do seu coração. Se você abrir, ele vai entrar. Vai cear com você. Vai entrar na sua vida. Aleluia. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Diga isso pra ele. Sim, Jesus. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Se coloque de pé, se coloque de pé. Vamos adorar, vamos louvar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Sinta a presença do Senhor. Aleluia. Santo, Deixa santo. queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Vamos, adore. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa essa palavra queimar no seu coração. Ei, Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. aos teus pés, Senhor. Eu não vou Diga isso pra parar. ele. Gastarei minha vida aos teus pés. Nós não vamos parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Nós não vamos parar, Jesus. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Diga isso pra ele, diga isso pra ele. Ele Deixa quer ouvir a sua queimar, voz. deixa Deixa queimar. Ei, lavaçou, Deixa lavaçou. queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Certa vez, quando Moisés estava no deserto, ele viu que tinha uma sarça que não se consumia, apesar de estar sempre queimando. Aquela sarça estava sempre queimando, mas não consumia. E no deserto é normal, as sarças
sarças pegarem fogo. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça continuamente se queimava e não se consumia. É isso que atrai as pessoas, é isso que atrai as pessoas. É o fogo do Senhor em nós que nunca se apaga. É o fogo do Senhor em nós que nunca se apaga. Deixa o Senhor queimar no seu coração. Ele é fogo consumidor. Deixa Ele queimar todo o pecado. Deixa Ele queimar toda a iniquidade. Tudo aquilo que tem feito você se afastar do Senhor. Deixa Ele queimar. Vamos declarar isso, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Põe a mão no seu coração, não pare de adorar, os instrumentos vão continuar tocando, mas nós vamos fazer a oração mais importante dessa noite. De olhos fechados, eu quero que você coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Deus Pai, mais forte, Deus Pai, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, eu que me afastei dos teus caminhos. Eu volto hoje, abençoa a minha vida, a minha família, os meus projetos, mas acima de tudo, o meu chamado, em nome de Jesus. De olhos fechados, todos de olhos fechados. Se alguém fez essa oração pela primeira vez aqui nessa noite, eu quero que você me dê um sinal, porque eu quero orar por você. Se alguém fez essa oração pela primeira vez aqui nessa noite, eu quero que você levante as suas mãos. Deixa eu te ver. Eu sei que esse momento é um momento de batalha espiritual, então a igreja vai continuar orando, porque eu tenho certeza, Deus está queimando no seu coração. Essa palavra queimou no seu coração e Deus falou com você nessa noite. E quando você orou agora, você fez uma entrega da sua vida para Ele. Então, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você me dê um sinal, porque eu quero orar por você. Alguém que tenha feito essa oração pela primeira vez? Talvez você já conheça o Senhor, talvez você já conheça os caminhos do Senhor, mas por algum motivo você não estava ouvindo a sua voz. Ele dizia para e você não parava, ele dizia prossiga e você não prosseguia. Mas essa noite você orou e disse: eu que me afastei dos teus caminhos, eu volto hoje. Se tem alguém aqui que está voltando para os caminhos do Senhor hoje, me dá um sinal, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, eu não vou ficar insistindo, eu não tenho essa característica. Eu estou orando e te dando uma oportunidade de você vir até aqui à frente. Você que está comigo no YouTube também, está assistindo esse culto, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero que você coloque isso aí no chat, e alguém da igreja vai entrar em contato com você, nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus, se essa palavra chegou até você, quer seja nesse culto online, ao vivo, ou também posteriormente na gravação dessa mensagem, dessa oração, eu te peço em nome de Jesus, faça um contato conosco. Amém? Eu quero orar pela igreja. Continue de olhos fechados. Estenda sua mão na posição de receber agora, porque nós vamos orar aqui. Existe uma nuvem de glória sobre esse lugar. Existe uma nuvem que te dá proteção, e você precisa entender isso. A igreja do Senhor é protegida pela nuvem de glória de Deus. E existe também um fogo que é uma luz que ilumina o seu caminho, e você a partir de hoje não vai dar nenhum passo mais sem a autorização do seu Pai, que é Deus. E eu profetizo sobre a vida da igreja que nós viveremos um tempo sobrenatural. Não despreze os pequenos começos, não despreze, fique firme aqui,
Pastor, mas hoje veio menos gente, mas você está aqui, glória a Deus. A palavra do Senhor diz 1, 2 ou 3. Nós já somos dezenas aqui, em nome de Jesus. Não desista, não pare. Só para se Deus mandar você parar, mas se Deus disser para você, continue, continue. Existe uma bênção sobre a vida da igreja, uma bênção decretada para que você alcance lugares mais altos, para que você alcance lugares mais altos, para que você tenha na sua vida provisão. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja diante do teu altar, Pai. Deus, essa palavra foi para mim, Deus. Essa palavra foi para o meu coração. Muitas vezes eu quero parar e o Senhor diz, não, continua. Muitas vezes eu quero continuar e o Senhor diz, não, pare. Então para ou continua, que nós possamos ouvir a tua voz, que a tua igreja ouça a tua voz. E a partir de hoje, não te sirva por uma placa de igreja, não te sirva pela voz de um pastor humano, mas que possam te servir e entregar tudo para essa obra maravilhosa, a partir do momento que nós entendamos que existe cobertura para a sua vida quando você está na presença, e existe um fogo, uma luz que direciona a sua vida quando você está na presença. Não saia da presença do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e quem crê diz amém, amém, amém. Vamos encerrar cantando. Eu queria te fazer um convite para que você esteja conosco nos nossos GCs. Nós temos GC na segunda-feira em Coraópolis. Nós temos GC em segunda-feira em Belleville, na terça-feira em Coraópolis, depois vai mudar, mas a gente anuncia depois. Quarta-feira em Westview e sexta-feira em Cranberry. Nós temos culto aqui todos os sábados. Nesse próximo sábado será o nosso último culto no sábado, porque a partir de abril nós teremos culto no domingo, em nome de Jesus, aleluia. Então, domingo de abril, nós vamos ter culto aqui às 6 p.m. E na terça-feira também, a partir de abril, nós teremos culto na Lagoinha. Então, toda terça-feira você também é nosso convidado para estar aqui às 8 p.m. Então, nós estamos aqui para servir você. E se você quer se comunicar com alguém, quer entrar no grupo de GC, você não faz parte ainda, se você quer ser um voluntário, coloque o seu nome aqui, dê o seu nome para uma dessas pessoas que estão lá atrás, para te auxiliar, e que você realmente possa fazer dessa semana a melhor semana da sua vida até então. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, bora, vamos! Deixa queimar, 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 deixa queimar.